Gênesis, no capítulo 39, a partir do seu versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, anterior ao livro de Êxodo, contido no Pentateuco ou na Torá. Livro em que se introduz a história da humanidade, a origem da criação e muitas histórias que nos cativam, muitas histórias que servem de exemplo para nós, servos de Cristo. Uma história de Abraão, a história de Moisés, a história de Jacó e a história de quem eu falarei nesta noite, a história de José. Capítulo 39, versículo 1. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Iniciemos a leitura da palavra de Deus. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Louvado seja Deus. Ventilador virou a página aqui? Caramba. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Só até aqui, meus irmãos, podeis nos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória! Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, diante desta passagem, nós observamos que José já estava na terra de sua aflição, na terra do Egito. E também observamos o cenário em que José se encontrava, um cenário de servidão, porque estava servindo a Potifar, e também um cenário de tentação na carne, porque era tentado pela mulher de Potifar em sua carne, a qual tentou seduzi-lo para que ele se deitasse com ela, mas por causa da sua integridade, por causa da sua lealdade para com Deus, ele não se deitou com ela. Glória a Deus, aleluia. Mas para que entendamos plenamente o contexto dessa mensagem, é necessário que voltemos nos 2 capítulos anteriores e comecemos a nossa descrição a partir do capítulo 37. A partir deste capítulo, inicia-se efetivamente a história do José que conhecemos, um homem resiliente e perseverante nos caminhos do Senhor, que se afastava do mal, que tinha em si o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor, e que, acima de tudo, uma característica que era importante em sua vida: ele tinha integridade. E é exemplo para todos nós que estamos inseridos no Evangelho, é exemplo para todos nós que estamos nos caminhos de Deus. E diante disso eu já extraio uma lição, eu já extraio um ensinamento. Não podemos deixar a nossa integridade de lado, não podemos deixar a nossa retidão de lado, ainda que pessoas nos critiquem, ainda que pessoas nos ofendam, chamando a gente de extremamente religiosos, santarrões ou até mesmo caretas. Não podemos deixar de fazer a palavra de Deus. Verdade, Deus. Muitas pessoas, em nosso contexto, em nossa realidade, fazem aquilo que desagrada a Deus, não fazem aquilo que agrada a Deus somente para agradar aos homens, para agradar a seres falíveis e mortais como nós. Mas não podemos cair nessa enganação, não podemos fazer isso, porque afinal de contas, no final de tudo isso, naquele grande dia, quem irá nos julgar não vai ser o homem, suas opiniões de nada valerão, suas críticas de nada valerão. Quem irá nos julgar segundo as nossas obras será o próprio Deus. Verdade. É necessário que nos mantenhamos íntegros, conservemos a nossa integridade nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Quando iniciamos a leitura do capítulo 37, já nos são dadas algumas informações importantes. José era um jovem de 17 anos e era muito amado pelo seu pai Jacó, ou Israel, o qual tinha por José um amor diferenciado em relação aos seus outros irmãos. E por isso, por esse motivo, ele dá a José uma
ela simboliza, e por isso suscitam em seus corações, fomentam em seus corações o ódio, a ira e principalmente um sentimento muito presente nos nossos dias atuais, a inveja. A inveja é um sentimento terrível, meus irmãos, que deteriora pouco a pouco, gradualmente, a nossa alma, deteriora a nossa ética, deteriora a nossa moral, deteriora a nossa integridade nos caminhos do Senhor. E já lhes falo, na nossa caminhada, na nossa vida, muitas pessoas, pela inveja, sob o domínio do mal, tentarão nos derrubar, tentarão nos destruir, tentarão nos desviar do caminho do Senhor, mas pela graça de Deus permaneceremos firmes e de pé, porque maior é o Espírito que há em nós do que o que há no mundo. É necessário que entendamos isso, mas desde já abro um parênteses, porque eu não quero carnalizar essa questão. Sempre, para as más condutas do homem, há um contexto espiritual por trás. O homem, a inveja surge do coração do homem, isso é certo, mas o diabo, com sua essência diabólica, se utiliza da inveja como uma arma letal e eficaz para destruir sonhos, para destruir projetos, para destruir vidas. E não podemos condenar essas almas por isso. É necessário que cumpramos, executemos de maneira plena o Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz para amarmos os nossos inimigos. Quando estava sendo pendurado no madeiro, olhava para aqueles que o torturavam e disse: Senhor, olhou para cima e disse: Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É necessário que perdoemos os nossos inimigos, perdoemos os nossos adversários, perdoemos aqueles que sentem inveja de nós e por isso tentam nos derrubar, para que Jesus Cristo tire-os das trevas, tire-os do pecado, porque outrora estávamos inertes no pecado, outrora estávamos mergulhados no pecado, mergulhados nas trevas, mergulhados na escuridão, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus fomos salvos, nossas almas foram salvas da condenação, foram salvas do inferno. Mas aqui em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, essas almas também podem ser salvas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glória! Certa feita, os irmãos José vão à terra de Siquém para apacentar o rebanho de seu pai. E a José é delegada a função de ir também junto de seus irmãos para observar a apresentação e voltar para seu pai Jacó com as informações necessárias. Isso ele vai para as terras de Siquém, direcionado a Dotã, e lá encontra à vista seus irmãos. Enquanto se aproximava, se achegava de seus irmãos, eles maquinavam planos para matar José, maquinavam planos para destruir literalmente a vida de José. Eles disseram: vamos matá-lo e jogá-lo numa cova. Mas então Rubem, um de seus irmãos, achega-se a seus outros irmãos e diz: não vamos matar José, não vamos derrubar sangue, vamos jogá-lo numa cova. E assim eles fazem. José achega-se, aproxima-se de seus irmãos, eles tomam-no, arrancam-no a túnica que estava no corpo dele e jogam-no numa cova. E nisto eu gostaria de fazer uma analogia com as nossas vidas. José, quando se direcionava aos seus irmãos, estava ingênuo, despreparado, estava desatento com o que seus irmãos poderiam fazer com ele, porque era sangue do mesmo sangue, filho de um mesmo pai, servidores de um mesmo Deus. Ele nem mesmo cogitava a ideia de que seus irmãos poderiam matá-lo, seus irmãos poderiam jogá-lo numa cova. E assim aconteceu. Assim é nas nossas vidas. Não podemos estar desatentos, despreparados. Lembre-se o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que isso significa, meus irmãos? A todo momento, Satanás está ao nosso redor observando as nossas condutas, esperando um só tropeço, talvez em palavras, talvez em sentimentos, em pensamentos, ou até mesmo em conduta, para adentrar as nossas vidas, tragar a nossa felicidade, tragar a nossa alegria, tragar a nossa paz e, como finalidade final, arrastar as nossas almas para o inferno. E por isso precisamos estar sempre atentos, sóbrios e vigilantes. E o que significa estar vigilante na presença de Deus? Estar vigilante na presença de Deus é a todo momento estar atento naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, como você anda, como você se porta diante das pessoas da igreja e diante das pessoas do mundo, para que assim, nessa vigilância, o diabo não consiga encontrar uma brecha e adentrar em nossas vidas, adentrar em nossas histórias, porque muitas pessoas apostatam da fé
desviam-se da fé, vão para os caminhos da luz, para o caminho das trevas, vão para o caminho da graça, para o caminho da perdição eterna, porque eles estavam desatentos, eles não estavam atentos na palavra de Deus, não estavam atentos na verdade, não estavam atentos na integridade de condutas, e por isso precisamos a todo momento estarmos atentos. Verdade, Deus. Os irmãos José jogaram ele numa cova, e ali estavam comendo pães, quando por ali, por aquela região, passou uma caravana de ismaelitas. Eles então obtêm a ideia de vender José como escravo por 20 moedas de prata, e assim eles fazem: retiram José da cova e vendem José à caravana dos ismaelitas por 20 moedas de prata. E então José é direcionado à casa de Potifar, o qual o compra, e ali ele começa a servir. Ali José começa a servir a Potifar. E uma coisa interessante, nos versículos iniciais do capítulo 39, nos é dito que tudo quanto José faz prospera, porque ao seu lado estava a presença do Senhor. Ele saiu de sua terra, saiu da presença de seu pai, saiu da presença de seus irmãos e foi direcionado ao Egito, uma terra pagã, uma terra em que se adoravam vários deuses, e ainda assim ele levou consigo a presença de Deus. Nós, como cristãos, devemos ter a mesma coisa dentro da igreja e fora da igreja, porque muitas pessoas dentro da igreja vestem uma máscara, o famoso joio, veste uma máscara para se fazerem cristãos. São cristãos apenas em nome, porque quando saem para fora, suas condutas mudam completamente. Jesus Cristo diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Nós temos que ser a luz do mundo. Não podemos nos misturar com as trevas. Não há comunhão nenhuma entre luz e trevas. Como queremos influenciar o mundo se o mundo nos influencia? Não dá, meus irmãos, não dá. Também nos é dada a informação de que tudo quanto José faz, prospera. E por que isso acontece? Bom, Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite, pois será uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Para que prosperemos, não digo financeiramente, mas para que prosperemos intelectualmente, para que prosperemos emocionalmente, e principalmente, se quisermos prosperar espiritualmente, não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, porque isso conotaria da nossa parte uma influência que recebemos do mundo. Como eu já disse, nós somos a luz do mundo, não podemos ser influenciados pelas trevas, não podemos andar em consonância com a opinião dos ímpios, porque o ímpio pensa como o mundo, mas nós cristãos pensamos como Cristo. Não podemos descer no caminho dos pecadores, e o que isso significa? Não podemos ter as mesmas condutas que os pecadores têm, não podemos ter os mesmos pensamentos que os pecadores pensam, não podemos ter os mesmos sentimentos sentidos pelos pecadores, porque nós trilhamos o caminho da justiça, da graça, da verdade. Glória a Deus, aleluia. Por último, não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores, mas antes temos que ter prazer em meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Não podemos ter ao nosso lado, não pode caminhar conosco pessoas que escarnecem o nome de Cristo, escarnecem a palavra, escarnecem o Espírito Santo, escarnecem o Evangelho, porque se estivermos ao lado dessas pessoas, também nos constituiremos escarnecedores do Evangelho de Deus. Verdade, Deus. Está escrito: aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se também inimigo de Deus. Não podemos ser inimigos de Deus. Por que, meus irmãos? Porque somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, precisamos ser como o nosso Pai. Há um senso geral de que o filho sempre é um reflexo do Pai. Será que estamos sendo reflexos de Cristo? Verdade, Deus. Será que estamos refletindo a glória de Cristo? O Espírito Santo de Cristo? Pois é Ele que todos os dias nos sustenta. Todos os dias o Espírito Santo deve se fazer
como governante de sua casa. E nesse momento, nessa hora, nessa exaltação, levanta-se a mulher de Potifar, vê que ele é formoso à vista, muito provavelmente um homem belo, forte, e achega-se a ele tentando seduzi-lo, falando para que ele se deitasse com ela. E ele diz no capítulo 39, em seu versículo 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Perceba que José, aqui na última parte do versículo 9, diz: como eu pecaria contra Deus? Essa é a consciência que nós cristãos devemos ter. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor ao nosso lado, precisamos a todo momento, antes de fazermos alguma coisa, dizer: será que isso é um pecado contra Deus? Será que isso seria feito por Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo falaria assim, agiria assim, andaria assim? Não. Precisamos estar a todo momento atentos à vontade de Deus, à vontade do Pai. Louvado seja Deus, glórias. Quando pecamos, nos constituímos transgressores da vontade de Deus. E em nosso meio, muitos dirão: eu oro, mas minhas orações não são atendidas. Eu peço, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não atende às minhas necessidades, parece que Deus não quer cumprir a sua promessa em minha vida. E essas pessoas não estão em conformidade com a palavra de Deus, não agem de maneira íntegra, não têm em seus corações integridade. Lembre-se que está escrito em Isaías, em seu capítulo 59: eis que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos para que Deus não os veja. Muitas das vezes, quando Deus não atende às nossas orações, às nossas necessidades, quando Deus não cumpre a sua promessa em nossas vidas, é porque não estamos em consonância com a vontade de Deus, é porque não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos pecando deliberadamente. O Espírito Santo do Senhor não está presente em nossas vidas, e dessa maneira a vontade de Deus, a nossa necessidade, dessa maneira as promessas que Deus tem na nossa vida não se cumprem. E José sendo próspero, José sendo íntegro, José tendo uma conduta leal à vontade de Deus, mesmo sendo justo, é preso, mesmo sendo justo, é encarcerado. E muitas das vezes em nossa caminhada cristã, em nossos caminhos, nós seremos condenados injustamente, talvez pela opinião alheia, talvez por críticas, porque simplesmente estamos seguindo rigorosamente a palavra do Senhor, assim como José fez. Ele foi leal à vontade de Deus, ele não cumpriu com a vontade de Satanás, ele também não cumpriu com a vontade da sua carne, ele cumpriu com a vontade de Deus. E muitas das vezes, em nome da justiça, nós sofreremos injúrias, mas Cristo, no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem, padecem injustiça pela justiça. Bem-aventurados são aqueles que sofrem injúrias, mentindo às pessoas, sofrendo injúria em nome da justiça. É necessário que nós nos exultemos e nos alegremos, porque maior será o nosso galardão no céu. Glória a Deus, glória! Não podemos esquecer que a nossa passagem por essa terra é uma passagem efêmera, é uma passagem que logo acaba. Nós viveremos nos 80, 90, se formos bem otimistas, até uns 100 anos, mas há um período determinado para todas as coisas, e também há um período determinado para a nossa saída aqui dessa terra. Mas não se preocupem, porque temos uma esperança muito maior do que essa. Está guardado para nós uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode manchar, guardada no céu para nós. Glória a Deus, aleluia. Por isso precisamos estar a todos os momentos íntegros em nossas condutas, íntegros naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, para que Deus se faça presente em nossas vidas. À luz de tudo isso que eu falei aqui, meus irmãos, à luz de tudo isso que eu mostrei, todas essas consequências e implicações da integridade em nossas vidas, eu espero que o Espírito Santo tenha tocado em vossos corações e também no meu coração, para que cada dia mais sejamos melhores em nossas condutas, cada dia mais sejamos
melhores naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos para com Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória!